Lucas 14, 16 ao 24. Vai ter muito Lucas aqui nessa mensagem, que eu comecei a ler Lucas essa semana, e eu estou muito maravilhada com muitas coisas que tem aqui, preciosas para nós. Lucas 14, 16 diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foi convidado provará do meu banquete. Glória a Deus. Pai amado, nós honramos o teu nome, nós te honramos e te glorificamos, santificamos o teu nome pela tua palavra viva que está diante de nós. Nesse momento nós pedimos: Santo Espírito de Deus, limpa as lentes dos nossos óculos com os quais nós vemos esse mundo e faz com que nós possamos enxergar nessa manhã, nessa palavra, na palavra viva do Senhor, novas formas de caminhar contigo. Uma revelação mais profunda de quem tu és, Jesus. Uma revelação mais profunda sobre como nós podemos nos achegar a ti, Jesus. Uma revelação mais profunda sobre aquilo que é a tua vontade para nós. Uma revelação mais profunda sobre aquilo que tu queres fazer em nós, como pessoas, como filhos, como igreja, no coletivo ou no individual. Abre os nossos olhos de entendimento nessa manhã, Espírito Santo. Que essas sementes produzam raízes profundas no nosso ser e que de fato sejamos transformados por essa palavra. Nos dá fome e sede da tua presença em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o Ícaro falou aqui no último domingo que esse ano nós vamos trabalhar com um tema específico. Reino e sacerdócio, somos reino e sacerdotes do Senhor. Mas antes disso, nós queremos passar alguns princípios para vocês. E um desses princípios é fome por Deus. E a mensagem que eu quero trazer hoje aqui nessa manhã para nós, que eu creio que o Espírito Santo, na verdade, que trouxe para nós nessa manhã, é essa jornada de fome por Deus, que nós, como filhos do Senhor, discípulos deles, podemos e devemos experimentar. Então, nessa parábola, a gente vê aqui que tem um banquete preparado. Uma mesa posta, está tudo pronto, o servo fala para o superior dele ali. Só que quando esse servo vai chamar os convidados para o grande banquete que está ali servido, as pessoas simplesmente começam a dizer que não vão. Pedem desculpas. Desculpe, mas eu não vou. Eu não vou poder ir para esse banquete que está pronto, posto e preparado para mim. E aí a gente vê que algumas coisas pequenas tiram o foco dessas pessoas de ir para esse banquete. Tiram a fome delas. Tiram a falta de vontade de ir para aquele lugar. Essas coisas que a gente vê aqui são campo, terra, bois e casamento. Né? O primeiro dá a desculpa aqui que ele comprou uma propriedade, ele precisa ver essa propriedade. O segundo diz que comprou bois e precisava experimentar
E o terceiro disse, eu casei, eu não vou poder ir nesse banquete. Então, algo que a gente pode entender e aprender aqui é que são coisas comuns, coisas pequenas, coisas cotidianas, coisas rotineiras, que talvez não sejam ruins, como nesse caso não são coisas ruins, não são pecados, mas essas coisas comuns, pequenas e cotidianas tiraram a fome dessas pessoas, tiraram a vontade dessas pessoas de participar desse banquete. Essas coisas tomaram o lugar da fome dessas pessoas. Então, com isso, eu queria passar um primeiro cuidado que nós devemos ter nessa nossa jornada de fome por Deus. Isso é que a vida comum, o beliscar desse mundo, pode simplesmente tirar a nossa fome e o nosso foco do banquete que o nosso Deus tem preparado para nós. E sabe quando você está ali antes do almoço, a fome já está muito grande, o almoço não fica pronto, e você começa a beliscar uma coisa ou outra, ou então ali de tarde, bate aquela fome, você começa a procurar na cozinha, no armário, na geladeira, qualquer coisa que dê para dar uma beliscadinha ali e você conseguir saciar um pouquinho daquela fome que você está. Mas aí, quando você vai fazer a sua refeição, a fome que estava gigante já não está tão grande assim. Irmãos, Jesus era mestre em falar através de metáforas, através de linguagens figuradas. E nessa parábola que Jesus conta, a gente pode ver um pouco disso. Essas pequenas porções da vida dessas pessoas, elas tiraram o foco delas de uma mesa e de um banquete que estava pronto e preparado para elas. E esse é um cuidado que nós devemos ter. O beliscar, esse beliscar das coisas do mundo, pegar uma provinha aqui e outra ali, das coisas que podem saciar os nossos desejos terrenos, eles podem tirar a nossa fome por Deus, de fato. A nossa fome daquilo que Deus tem preparado para nós, que é a sua grande salvação. John Piper fala bem assim: o maior inimigo da fome por Deus não é o veneno, mas a torta de maçã. Não é o banquete dos perversos que enfastia o nosso apetite pelo céu, mas o infindável beliscar da mesa do mundo. O maior adversário do amor de Deus não são os seus inimigos, mas as suas dádivas. Então, Deus entrega dádivas para nós, bênçãos para nós, e às vezes nós nos contentamos com essas bênçãos e com essas coisas que são passageiras, que são terrenas, mas nós nos esquecemos que o grande banquete que Ele tem para nós é a festa, a boda do Cordeiro, que é a salvação em Cristo Jesus. A nossa salvação em Cristo Jesus está preservada nessa festa gloriosa que tem preparada para nós, nessa mesa que o Senhor Jesus preparou para nós. E nós vemos que ao longo do tempo, as dádivas do próprio Deus podem tirar esse nosso foco desse caminhar de fome pelo Senhor. E eu creio que o que o Espírito Santo quer derramar nos nossos corações nessa manhã é essa fome por Deus. Essa fome por descobrir o que está escondido nesse poderoso mistério da salvação do Senhor para nós. Amém? Lá em Mateus 24, 37, fala bem assim: como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, a palavra de Deus fala que estava tudo aparentemente normal antes da vinda do dilúvio, né? A não ser Noé, que estava lá construindo a arca, mas aqui fala que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé preparou tudo, entrou na arca e o dilúvio veio e levou a todos. Então, nós vemos que não são coisas abomináveis que as pessoas estão fazendo aqui. Elas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não são coisas abomináveis, era a vida comum. Mas a vida comum pode, sim,
nos distrair das coisas do alto. Podem nos distrair do que é a perfeita vontade de Deus para nós. Podem nos distrair do tempo do Senhor. O tempo que o Senhor está fazendo algo. O tempo que o Senhor está gerando algo dentro de nós. O tempo que o Senhor está transformando o nosso coração. O tempo que o Senhor está querendo transformar mais ainda o nosso coração e o nosso caráter. E nesse lugar em que nós nos encontramos com fome de Deus, nós podemos ter essa saciedade somente nele. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter nesse caminhar, nessa jornada de fome por Deus, é que a vida comum pode tirar a nossa fome por Deus. O beliscar das coisas do mundo pode tirar a nossa fome por Deus, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Agora, um outro ponto muito importante e que fez muita diferença na minha vida, para enxergar que o verdadeiro banquete do Senhor para nós é a salvação, é a vida eterna, é o que Ele tem para nos oferecer de mais precioso. Uma coisa que fez diferença para mim foi confiar na mensagem do Senhor. Confiar na palavra de Deus. Confiar que ela é verdadeira do princípio ao fim. A gente cantou aqui que o Senhor é fiel em todo tempo, Ele é bom em todo tempo, e às vezes a gente vive com essa certeza, mas a gente pensa que esse bom em todo tempo é porque Ele é bom quando eu acordo, quando eu durmo, Ele é bom desde que eu nasci, Ele é bom porque Ele me provê, Ele é bom porque, apesar do mundo ser mal, eu até que vivo bem. Mas, quando a gente olha para a verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que no princípio Ele estava lá. No princípio era o Verbo, Ele estava com Deus e Ele era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe poderia ter sido feito. Então, não é porque eu acordei bem que o Senhor é bom. Não é porque eu tenho uma casa que o Senhor é bom. É desde o princípio de todas as coisas que as misericórdias dele se renovam toda a manhã sobre nós. E nós precisamos tomar posse dessa confiança na palavra de Deus. Porque às vezes a vida comum, ela nos leva a pensar que não, ok, o Senhor morreu por mim, tem algo preparado para mim no futuro. Mas eu me esqueço que Ele era, que Ele é e que Ele há de vir e que essa é a grande confiança que Ele espera que nós tenhamos no nosso coração. O Senhor é fiel em todo tempo, porque desde o princípio de todas as coisas, a palavra dEle se cumpre. Nada foge da vontade dEle. E uma das interpretações que a gente tem nesse texto de Lucas, nessa parábola, é que no contexto dessa história aqui, quando Jesus estava contando essa parábola, ele estava numa mesa. Então imagina as nossas mesas que a gente tem aqui. Jesus estava numa mesa ali. Só que essa mesa que ele estava, as pessoas que ele estava ali, eram os fariseus, os mestres da lei, os sábios daquela época, os que tinham o domínio da palavra, os que liam todos os dias ali as mensagens dos profetas. É para essas pessoas que Jesus está contando essa parábola. E uma das formas da gente interpretar, da gente entender esse texto, é que Jesus estava contando, nessa ocasião, nessa mesa para os fariseus, essa parábola para mostrar para ele algumas coisas sobre o reino de Deus. Então, Jesus estava ali querendo abrir os olhos deles a respeito do reino de Deus. Então, como a gente pode interpretar esse texto, é que aqueles primeiros convidados da festa que o servo foi chamar e que não aceitaram o convite, eram os líderes religiosos, o povo judeu. Então, a gente sabe que quando Jesus veio, aqueles que eram seus não o receberam. Então, essa primeira parte da parábola que fala que os convidados, os próprios convidados da festa, não quiseram ir para o banquete, deram desculpas,
são os líderes religiosos, os grandes sábios daquela época, porque eles eram conhecedores do Messias que era prometido. Eles tinham conhecimento dessa promessa. Os próximos convidados que o Senhor manda o servo chamar, que são os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, são interpretados de fato como as pessoas que eram desfavorecidos da época. E no contexto ali dos judeus, os desfavorecidos eram considerados como pessoas pecadoras. Porque se eles estavam mal, se eles não estavam bem, se eles eram pobres, é porque de alguma forma eles não estavam obedecendo os mandamentos do Senhor. Essa era a ideia que as pessoas tinham naquela época. Então, a segunda parte desses convidados eram, de fato, os desfavorecidos que Jesus estava querendo falar. E a terceira classe ali dos convidados, sabe aquela galera do fundão do avião, aquela galera ali que é mais desfavorecido, terceira lista de chamada, somos nós, os gentios. Então, essa mensagem, essa parábola que Jesus conta, os que estavam na beira do caminho ali, que nem faziam ideia que ia sobrar alguma coisa do banquete para eles, esses somos nós. São os gentios. Era um povo que não era, naquela época, o povo exclusivo de Deus. Eles estavam pelo caminho. Mas o servo disse para aquele senhor, ainda há lugar, amém? Ainda há lugar para nós na mesa do Senhor. Ainda há lugar na mesa de Jesus para nós, onde existe um banquete, onde existe satisfação, onde existe transformação, onde existe cura para as nossas almas. Ainda há lugar. A palavra de Deus diz que a demora do Senhor, a paciência que Ele tem, é salvação para nós. Então, quanto mais se tarda o dia do Senhor, mais é a paciência e a bondade dEle se derramando sobre nós para que os nossos olhos finalmente sejam abertos e nós possamos entender que ainda há lugar nessa mesa para nós, amém? Então, esses convidados de honra desse banquete eram os fariseus, os mestres da lei. Eles já tinham noção dessa promessa. Eles conheciam os textos dos profetas. Mas o que aconteceu? Eles não confiaram no Messias prometido como Jesus. Os fariseus dessa época, eles desprezaram Jesus porque eles não confiaram na mensagem dos profetas. Eles não confiaram que aquela figura simples, manso e humilde que era Jesus, ele era o Messias prometido. Ele era o rei que governaria com justiça. São essas as promessas que existiam sobre Jesus, mas eles não confiaram. Nos tempos ali dos reis, antes da vinda de Jesus, existiam reis que dominavam ali a região de Israel. E esses reis, eles sempre tinham um profeta que acompanhava aquele reinado deles. E esse profeta, ele era responsável por dar orientações para esse rei e para o povo de Deus a respeito de qual que era a vontade de Deus para aquele povo, para aquele reinado, para aquela época. E aí, ao longo do tempo, na história dos judeus, a gente vê que vários reinados se passam, vários profetas falam o que ia acontecer e as pessoas não confiam no Senhor. Então, eles começam a fazer alianças com outros povos, algo que o Senhor já tinha abominado no passado. Então, o Senhor fala lá em Êxodo que quando você entrar numa terra, você não pode adorar os ídolos daquele lugar. Você não pode se misturar com aquele lugar. E aí, lembrem da mensagem do domingo passado, não se amoldem aos padrões desse mundo. Isso o Senhor já falava para o povo dele lá no início. Então, lá em Êxodo, o Deus poderoso fala para o povo dele, quando vocês chegarem no lugar, não se misturem com essas pessoas, não adorem os ídolos deles, porque eu sou o Deus verdadeiro de vocês. Só que ao longo do tempo, esses reis, esses reinados começavam a fazer alianças com outros povos. E nisso eles adoravam outros deuses também. Mas esses povos acabaram se voltando contra eles na época.
Então, nós temos ali a Síria, o Egito, a Babilônia. Todos esses foram povos e reinos com os quais o povo de Deus se juntou, se aliançou, não confiando na palavra que o Senhor tinha, e depois esses povos se voltaram contra eles. E a gente sabe que, por exemplo, a Babilônia levou os judeus cativos por anos e anos e anos, escravizando esse povo. Então, o que a gente pode entender aqui sobre confiança? O Senhor tem uma aliança com o seu povo e o que Ele pede para nós é confiança na sua palavra. Mas como que eu posso confiar se eu não conheço essa mensagem? Como que eu posso confiar em alguém que eu não conheço? E aí eu creio que o que o Espírito Santo quer nos mostrar nessa manhã é que a palavra do Senhor é poderosa para nos trazer luz diante das nossas dúvidas. A própria palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, com a tua palavra, Senhor, eu sei para onde eu estou indo. Eu enxergo as coisas. Eu consigo visualizar. Então, se nós lermos a palavra do Senhor do princípio ao fim, nós vamos ver essa aliança perfeita de Deus que não se quebra em nenhum momento. Tudo acontece. Reinos passam, pessoas morrem, pessoas são ressuscitadas, milagres acontecem na época de Jesus, tudo acontece, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, o Espírito Santo nos convida essa manhã para a gente manter os nossos olhos fixos nessa promessa que é Jesus. Porque como é que eu vou ter fome se eu não sei que existe de fato um banquete para mim? Se eu não acredito que tem um banquete para mim, como é que eu vou buscar um banquete no qual eu nem acredito que exista? É como se esse Senhor fizesse o convite e as pessoas, eu acho que ele está mentindo, acho que não tem nada lá pronto para mim não, eu não vou. E aí nós perdemos esse banquete porque nós não confiamos que ele é real. Então, eu creio que um convite que o Espírito Santo quer nos fazer nessa manhã é que nós precisamos confiar na palavra de Deus para ter fome. E não negociar a nossa fé no Senhor fazendo alianças com o mundo. Porque a palavra de Deus tem se cumprido ao longo de milhares e milhares de anos. No princípio de todas as coisas, nós desobedecemos ao Senhor e Ele deu uma primeira promessa. Passou o tempo, o povo se corrompeu. Ele chama Noé e fala: construa uma arca, porque eu queria destruir todo mundo. Mas eu creio que de você, a sua geração, pode vir pessoas que vão me servir. E passa mais um tempo, e o povo se corrompe de novo, e as gerações se perdem novamente, e o Senhor encontra um homem chamado Abraão, que decide de fato acreditar na mensagem do Pai, de que dele viria gerações que seriam salvas, e que o próprio Deus providenciaria um cordeiro santo, sem ruga e sem mácula nenhuma, para ser oferecido como sacrifício vivo. E ao longo do tempo, chega Davi, e Davi é um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, e ele tem um desejo, de fato, de estar na presença do Senhor. A Bíblia fala que ele diz: uma coisa peço ao Senhor, e vou buscar, e a buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Mas esse homem também cai, ele não é perfeito. Então, Davi também se corrompe, Davi também belisca das coisas desse mundo, e ele também cai. E anos se passam, até que de novo a gente tem mais uma luz. A gente tem uma esperança, e essa esperança agora de fato é a esperança viva, que é Jesus, o Filho de Deus, vindo no nosso meio. E ele fala: o reino de Deus está no meio de vocês. É chegado o reino de Deus para vocês. E vem a nossa esperança, Jesus Cristo. Então, nós precisamos confiar nessa palavra. O Deus grande, de fato,
cumpre as suas promessas ao longo do tempo. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter nessa jornada de fome é não beliscar as coisas do mundo, para que isso não tire a nossa fome de Deus. Mas nós também precisamos confiar na verdade da palavra de Deus, porque sem confiança de que existe um banquete, de que existe salvação, nós nunca vamos nos sentir saciados de fato. Nós nunca vamos conseguir confiar nessa saciedade da nossa alma. Uma outra coisa que nos ajuda nessa caminhada de fome por Deus é sermos insistentes em uma só coisa. Insistentes, incansáveis em uma só coisa. Lá em Lucas 11, do 5 ao 10, Jesus vai contar mais uma parábola muito interessante. Fala bem assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar os pães por seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Aleluia. Então, o que a parábola de Jesus nos fala aqui? Existe lugar e existe algo para quem é insistente. O amigo, o incômodo que chega à meia-noite na casa do outro, essa é a história que Jesus está contando. Chega lá o amigo, bate na porta, o cara já está deitado, responde lá de dentro: não, sai daí, eu não vou te ajudar não, olha essa hora. Mas Jesus fala que se esse amigo não se levanta para dar para ele, por ser amigo dele, ele vai se levantar pelo incômodo. Se o cara continuar batendo lá na porta, ele vai se cansar, vai levantar e vai dar tudo de que ele necessita. Foi Jesus que contou isso aqui. Então Jesus fala para nós depois aqui: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então existe um lugar para aqueles que de fato estão famintos pela presença do Senhor. Existe um lugar para aqueles que de fato têm fome e sede do Senhor. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte de vida. E existe algo, existe uma porção, existe suprimento, existe saciedade para quem de fato busca ao Senhor e é insistente nisso. Lá em Lucas 10 também vai falar a história de Marta e Maria, isso daí vocês já conhecem. A história de Marta e Maria, tem as 2 irmãs lá e tem uma que fica aos pés do Senhor enquanto a outra está muito atarefada. E é muito interessante o que Jesus fala para essa mulher. Responde para Marta, irmã de Maria: você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária para nós: estarmos aos pés de Jesus, ouvindo dele, nos nutrindo dele, nos alimentando de quem ele é. E essa é a boa parte que nós temos. E isso não será tirado de nós. Então, quanto mais insistente nós formos em buscar ao Senhor, alimentar o nosso espírito, lutar contra a nossa carne, lutar contra a preguiça de ficar um pouco mais na cama num dia chuvoso, lutar contra o beliscar do mundo, as coisas que o mundo nos oferece. E as coisas que o mundo nos oferece não são simplesmente pecados abomináveis, são coisas boas. São coisas boas que o próprio Deus provê para nós, mas que podem nos distrair. Mas existe uma promessa, uma boa parte que não nos será tirada.
E essa uma coisa é essa busca pelo Senhor. A palavra de Deus fala que aqueles que têm fome são bem-aventurados e serão satisfeitos. Nós seremos satisfeitos se nós buscarmos a nossa saciedade no Senhor. Amém? Existe algo para nós nisso. Então, que nós sejamos o amigo de Deus, os amigos do Espírito Santo que importunam, que de fato buscam, que de fato correm lá na porta e batem, e entendem que vai existir provisão no Senhor sempre que nós precisarmos. E aí, meditando nessa palavra, eu lembrei daquele trecho que a Bíblia fala, em que Jesus fala: não sejam como os fariseus, que ficam pelas esquinas, de mãos levantadas, orando, mas entre no seu quarto, feche a sua porta e busque ao Senhor no secreto, porque Ele que vê no secreto vai recompensar você. E sempre que eu li esse texto, eu ficava pensando, eu não posso ficar me mostrando muito na hora que eu for orar. Eu não posso ficar me mostrando muito, eu tenho que ser reservada, porque senão eu vou estar sendo igual aos fariseus. Mas meditando esses dias, me veio um ponto diferente aqui nessa palavra. Porque ele fala que o Pai vê no secreto e que Ele vai recompensar quando você vai para o secreto. Então, Ele diz que Ele sabe do nosso coração, Ele sabe como nós somos. Ele sabe como a Lorena adora, Ele sabe como a Lorena ora, Ele sabe como a Lorena lê a Bíblia. Então, o ponto que eu entendi de diferente disso aqui é que Ele não está falando, não fiquem se mostrando, não é só isso que Ele quer dizer. Ele está falando, façam conforme eu me agrado e conforme você tem aprendido sobre mim de fato. Entre no seu quarto no secreto. Quando a gente está no nosso quarto de porta fechada, a gente faz o que é nosso de fato, não é? Às vezes eu entro no quarto lá para cantar um louvor, canto feio, canto mal, faço minhas coreografias. Se alguém entrar lá, eu não vou fazer mais. Se o Ícaro entrar lá, primeiro que eu não vou nem cantar, que ele já vai começar a reclamar. Que a minha voz é desafinada. Mas quando eu estou no secreto, quando eu estou sozinha, eu sou eu com Jesus. Então, Ele que vê no secreto, Ele sabe do meu coração, Ele sabe que a Lorena dança escondido para Ele no quarto, no escritório. Ele sabe. E aqui o Senhor está convidando nós nessa manhã, faça aquilo do que eu me agrado. Se sinta à vontade na minha presença. Seja o meu amigo. Vá para o seu secreto e seja quem você é de fato. Não tente imitar as pessoas que você vê. Não ache que eu me agrado porque você está fazendo igual o irmão que está do seu lado, ou que você está fazendo igual o pastor que você viu no YouTube, ou que você está fazendo igual o vídeo que você viu no YouTube. Faça conforme um amigo faz na frente do outro. Se sinta à vontade. Sabe aquele amigo que chega na sua casa e sai abrindo a geladeira, que sai mexendo nas coisas, que vê a louça suja e fala, pô, tu não lava a louça não. Seja esse amigo com Jesus. Só não vai ficar acusando Jesus, né? Pelo amor de Deus. Mas seja esse amigo íntimo. Aquele que você fica à vontade para falar besteira, para ser você. É esse convite que Jesus está fazendo aqui. Não seja igual os fariseus que querem mostrar para as pessoas que são algo, ou que têm intimidade comigo, porque eles levantam a mão e seguem um padrão. Não sejam assim. Sejam conforme aquilo que eu estou gerando no coração de vocês e se sintam à vontade diante da minha presença. Então, se você não consegue fazer aquele devocional que você senta, você abre sua Bíblia, você escreve, ok, um dia vai chegar um momento em que a sua fome vai ser tão grande que você vai passar horas ali naquele lugar. Enquanto essa fome não está tão grande assim,
faça com o Senhor aquilo que você é. Se para você é legal você falar no carro com Jesus, fale com Jesus no carro. Se para você é legal falar com Jesus andando na rua, fale com Jesus andando na rua. Se para você é legal cantar louvores e render graças ao Senhor quando você está lavando a louça, faça isso. Não seja como as pessoas. Vamos fingir aqui que alguns irmãos que estão aqui são os fariseus. Está amarrado em nome de Jesus. Mas o irmão chega perto de você e fala, não, hoje eu fiz meu devocional, eu sentei, não sei o quê, não sei o quê. Não queira ser igual a ele se você não está sendo honesto diante do Senhor. Porque se essa fome não te sustentar, você vai fazer um dia, vai fazer 2 e depois vai morrer. Mas entre no seu quarto, não claramente falando, mas faça aquilo que você faz no secreto. Faça aquilo que você tem vontade de fazer para o Senhor da forma que você consegue entregar naquele momento. E ore para que o Espírito Santo alimente essa fome e que um dia ela seja tão grande e tão insaciável que você vai passar horas e horas e horas na presença dele. Amém? Como um grande amigo. E um último ponto dessa jornada de fome pelo Senhor, depois da confiança nele, depois de sermos insistentes, amigos insistentes do Senhor, ele nos convida a andar com Deus. Existe um texto muito conhecido lá em João 17, que se chama da oração sacerdotal de Jesus. Então, antes de Jesus ser levado aos céus, ele faz uma oração ao Pai muito poderosa. E boa parte dessa oração, Jesus vai se lembrar de nós. Quem somos nós para que Jesus se lembre de nós nessa oração preciosa? Mas ele se lembra de nós. E olha que precioso que Jesus fala para o Pai, lá em João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, o próprio Jesus orou para que nós estivéssemos com ele. Antes que você tenha qualquer sinal de fome pelo Senhor, ele já está lá aguardando por você. Antes que você tenha qualquer, sabe aquela sensação de que a barriga está começando a dizer que ela vai começar a roncar porque você está com fome? Antes de você pensar nisso, Jesus já está lá, disponível para você, e ele já orou para que você estivesse junto com ele. Antes de você ter vontade de entrar no seu quarto, fazer uma oração, ou simplesmente abrir a sua boca para dizer, o Senhor é bom, ele já pediu, Pai, eu quero que os que tu me deste estejam comigo e vejam a minha glória. O Senhor deseja que nós estejamos com ele e que a gente veja a glória dele. E para que isso se sustente dentro de nós, esse desejo se sustente dentro de nós, nós precisamos ter fome pelo Senhor. Ele nos amou primeiro, ele já está lá. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que ele colocou a eternidade no coração do homem. Nada vai saciar a nossa fome. Nada que não seja o eterno Filho de Deus, poderoso, exaltado, nada fora dele vai saciar a nossa fome. Porque a própria palavra de Deus diz que existe uma eternidade. Imagina um buraco no seu coração do tamanho da eternidade. Quem vai suprir isso? Imagina um buraco no seu estômago do tamanho da eternidade. Nenhuma comida vai saciar essa fome. Nenhuma comida vai saciar essa fome. E eu quero encerrar com algo muito precioso que eu li no livro do Alessandro Vilas Boas, onde ele fala sobre Enoque. Esse nome Enoque, não é um nome muito comum, a gente não lembra muito. Nas histórias da Bíblia, nas gerações em que a gente vê ali, a gente não se lembra de um grande rei que tenha se chamado Enoque,
ou de alguém que o próprio Senhor fez a sarça arder e falou com esse Enoque. A gente não vê uma história grande sobre Enoque na Bíblia. E a história de Enoque está perdida ali entre aquela árvore genealógica que não acaba nunca, que você tem preguiça de ler, que eu sei, porque eu também tenho. Sabe aquele trecho de Gênesis que começa a aparecer um monte de nome? Nome, não acaba mais? O nome de Enoque está lá no meio. Mas Enoque, além de ele ser bisavô de Noé, existe algo mais detalhado que no meio desses nomes é falado a respeito dele. Diz assim, lá em Gênesis 5, do 22 ao 24. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Glória a Deus por isso. Então, Enoque, ele viveu muitos anos. E a Bíblia faz questão de abrir esse parêntese sobre ele. Ele viveu andando com Deus por 300 anos. E de tanto andar com Deus, ele já não foi mais encontrado, porque Deus o havia levado para ele. Então, o que o Senhor Jesus deseja para nós nessa manhã, não fique com medo de ser arrebatado a qualquer momento, se você andar muito com Deus, tá? Mas o que o Senhor Jesus deseja de nós é que nós andemos e gastamos tempo com Ele. A nossa história pode ser enorme. O nosso nome pode ser falado em muitos lugares. Nós podemos nos tornar pessoas famosas. Assim como nós temos vários personagens aqui na Bíblia. Mas que o nosso coração pulse por esse resumo da nossa história. Que nós andamos com Deus. E o Senhor Jesus nos quis perto dele. Nós andamos com o Senhor. E já não fomos mais encontrados, porque Cristo vive em nós. Nós andamos tanto com Jesus, que agora eu sou tão parecido com Ele. Eu ando tanto com Jesus, e eu fui tão transformado por Jesus, que quando eu olho, quando as pessoas olham para mim, essa transformação, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Vamos ficar de pé. Que essa palavra tome abrigo aos nossos corações. Que de fato nós possamos sair daqui com essa mensagem de alimento, mas que esse alimento traga mais fome para nós. Que esse alimento traga mais fome para nós. Porque a palavra de Deus, ela se renova dentro de nós. O Espírito de Deus, ele é vivo e habita em nós. As promessas que o Senhor tem para nós estão vivas dentro de nós. Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome. Engrandecemos o Teu santo nome, Te damos graças, honra e glória. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos. Nós Te pedimos que no meio desse silêncio existam corações gritando pela Tua presença. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que no meio de bocas fechadas existam corações sedentos e insaciáveis pela Tua presença. Nós Te pedimos que a Tua igreja, de fato, resista aos banquetes desse mundo. Que a Tua igreja resista em pular as refeições que Tu tens para nós e o banquete precioso que Tu tens para nós, beliscando as coisas desse mundo. Não permita que a Tua igreja viva dessa forma, Senhor. Nós cremos que nós somos Teus e separados para Ti, discípulos que têm um Espírito vivo em nós. Então nós Te pedimos, Espírito Santo, traz fome da palavra de Deus nos nossos corações. Traz fome aos nossos corações.
Que nós possamos, em nome de Jesus, estar dispostos aos teus pés como Maria, escolhendo uma só coisa, não nos distraindo com as coisas desse mundo, mas entendendo e desejando a tua perfeita vontade sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, fere o nosso coração com uma fome por ti. Porque nós sabemos que nós só vamos conseguir resistir às coisas desse mundo e nos saciar em Jesus. Então, Espírito Santo, fala para nós, conselheiro, a respeito desse Jesus vivo que reina para sempre. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Essa promessa é viva, ela não morreu. Vão se passar os anos, vão se passar os tempos, reinos e governos vão ser destronados, porque a tua glória vai dominar sobre toda a terra. E nós pedimos que o nosso coração de fato deseje isso, Senhor. Que o nosso coração de fato tenha fome por esse dia, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, que todas as coisas se passaram porque tu fez elas novas, perfeitas segundo a tua vontade. Nos permite, Senhor, caminhar em confiança a ti. Nos permite, Espírito Santo, sermos amigos insistentes que insistem em buscar ao Senhor. Nos permite, Espírito Santo, andar com Deus, andar com o Jesus, assim como Ele orou por nós, para que nós estivéssemos com Ele. Louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos por essa palavra viva nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.